para abrir a Bíblia, mais uma vez, no Salmo de número 88, para nós compartilharmos ao coração dos irmãos uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja. Pastor, é um prazer, viu? Satisfação conhecer o senhor. Fica à vontade, tá? Glória a Deus. Inclusive, eu quero justificar a ausência do pastor Osmar até agora. Ele teve que socorrer uma pessoa. Diz que talvez chegaria até às 8 horas. Então, ainda estamos aguardando, viu? Essa é a razão dele não estar aqui nesse momento. Tá bom? Salmo de número 88. A igreja já achou aí o Salmo de número 88? Talvez esse seja um dos salmos mais tristes de todos os salmos da Bíblia. Salmo em que foi feito para os filhos de Corá, provavelmente foi Davi, que escreveu esse salmo para que fosse cantado no culto em Jerusalém, no templo. E esse salmo retrata um pouco da aflição, da angústia, e também mostra um pouco da experiência de Davi com Deus. Eu quero ler esse salmo e falar de algo interessante que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava aqui na terça-feira orando com as irmãs aqui no templo. Vamos compartilhar desse salmo aqui, lendo da forma que nós sempre lemos aqui, como foi feita a leitura devocional. Eu leio um, os irmãos leem o outro, e assim sucessivamente até concluirmos a leitura. Deixa eu só arrumar um negócio aqui rapidinho. Salmo de número 88, do verso 1 ao verso 18. Eu leio um, a igreja leia o próximo, assim sucessivamente até concluirmos a leitura. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e noite. A igreja. Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Posto entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais tem não lembranças mais, antes os exclui a tua mão? Sobre mim pesa a tua cólera, tu me abastece com todas as tuas ondas. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Será anunciado a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Eu, porém, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. Como águas me rodeia todos os dias, cercam-me todos juntos, todos.
afasta para longe de mim amigos e companheiros, os meus íntimos amigos agora são trevas. Como eu disse aos irmãos, eu acho esse salmo um dos salmos mais tristes de Davi. E no momento da maior angústia, de maior aflição da sua vida, Davi compôs esse salmo. Eu tenho assim alguma coisa muito similar a Davi, porque a maioria dos meus pesares, sentimentos, tristezas, lutas, angústias, eu costumo falar a respeito deles em forma de poesia, em versos, e às vezes até isso sai como se fosse um hino, um louvor. Muito daquilo que eu já escrevi tem muito a ver com o meu momento, com a minha particularidade. E Davi está escrevendo algo aqui que tem muito a ver com a sua particularidade, com o seu momento de aflição. E assim somos nós, que volta e meia, nas entrelinhas da vida, nos encontramos em momentos de angústias, de aflição. E às vezes queremos tirar isso para fora da gente. Alguns fazem isso expressando raiva, outros ódio, né? Outros ficam depressivos e expressam isso de uma forma calada, aflita, isolada. Outros fazem como Davi, passa para o papel, coloca e canta aquilo que ele está vivendo. E esses cânticos que retratava aqui toda a aflição, todo momento difícil que Davi estava enfrentando em sua vida, eles eram cantados no culto em Jerusalém. Com certeza, porque alguém iria ouvir, estaria vivendo algo mais ou menos similar ao que Davi estava vivendo, e se consolaria ao ouvir aquele louvor que estavam ouvindo. E assim para nós é o louvor. O louvor nos consola, fala conosco, muitos deles têm muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, por isso alguns marcam mais, outros marcam menos. Mas eu estava meditando na vida de Davi, na história de Davi, e eu me lembrei que há alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, em 2007 mais ou menos, eu escrevi em um papel algo que eu recebi naquele momento sobre a vida de Davi, mas eu só escrevi. Eu imaginei algumas coisas na vida de Davi, e aí eu escrevi num papel assim, 4 coisas ou 4 lugares que Davi jamais esqueceu em toda a sua vida. E eu coloquei aquilo lá, 4 lugares em que Davi jamais esqueceu em toda a sua vida. E aí eu estava orando aqui na terça-feira com as irmãs, no círculo de oração, e enquanto eu estava orando, de repente veio nitidamente essa frase na minha mente. Isso que eu havia escrevido em 2005. Eu sabia que estava guardado, porque eu sempre guardo tudo que eu escrevo. Eu tenho as minhas pastas, as coisas que eu escrevo, tudo guardado, e eu sabia que estava ali. Então eu saí de casa, fui para casa, cheguei lá e eu achei esse escrito que eu tinha escrevido e decidi passar aquilo que no momento da oração o Espírito Santo colocou no meu coração e escrever aquilo. E eu quero compartilhar isso aqui com os irmãos essa noite. 4 lugares em que Davi jamais esqueceu em sua vida. E com certeza alguns dos irmãos aqui também têm essa experiência. Lugares, momentos, acontecimentos que você jamais vai esquecer na sua vida. E isso porque lhe ensinaram algumas verdades sobre a vida que te ajudam a se manter de pé, a te manter crente. Quem entendeu diz amém? E eu peguei esse salmo porque esse salmo retrata que Davi verdadeiramente passou por essas experiências e encontrou guarida aos pés do Senhor, orando e buscando a presença de Deus, que é aonde a gente precisa encontrar essas guaridas, precisa encontrar esses consolos, essa palavra que nos fortalece, que nos coloca de pé, é na presença do Senhor nosso Deus. Então, queridos, primeiro lugar que Davi jamais esqueceu em toda a sua vida. Eu escrevi,
no campo com as ovelhas de seu pai. Aqui em 1 Samuel, capítulo de número 16, o versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa, ou nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Quem era Davi? Davi era o filho mais jovem, mais novo de Jessé. Quem era Jessé? Jessé era um fazendeiro da linhagem de Judá, que morava nas proximidades de Belém, nas adjacências do pequeno povoado de Belém. E Deus escolhe a casa de Jessé para que daquela família se levantasse um rei em Israel. É claro que havia um rei, estava reinando, o nome dele era Saul. Mas Saul havia rejeitado o mandado de Deus. Saul, por pelo menos 3 vezes, contrariou a Deus naquilo que ele deveria fazer. E Deus então decidiu rejeitar Saul para que não reinasse em Israel. E escolheu na casa de Jessé um dos seus filhos, que eram 8 filhos, dentre um dos seus filhos, para que esse reinasse. Mas Deus vai e escolhe aquele que está apacentando as ovelhas. Havia os 3 filhos mais velhos de Jessé, que já estavam no exército, servindo a Saul, porque Israel estava em guerra contra os filisteus, e precisava de uma guarnição de soldados muito bem preparadas. E então Deus resolve escolher um desses filhos. Mas Deus não escolhe o que está nas fileiras do exército. Deus escolhe o Davi, que está apacentando as ovelhas de seu pai. Naquele lugar deserto, sozinho, solitário, Davi cuidava das ovelhas de seu pai. E ali Davi pensava no seu futuro. O que é o campo com as ovelhas para Davi? Seu lugar de origem, a sua função natural. Davi era um pastor de ovelhas, porque vinha de uma família pastoril, de uma família que mexia com gado, com ovelha, uma família que tinha experiência. Então qual seria o futuro de Davi? Um pai doméstico, como era Jessé, o seu pai, e que quando tivesse a sua casa, a sua família, continuaria vivendo naquilo que a sua família sempre sobreviveu. E Davi ali, apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho de seu pai, eu acredito que o que passava na cabeça de Davi, e que também sempre passou na nossa cabeça, lá no início da nossa caminhada, da nossa vida, era o pensamento com relação ao futuro. Muitas vezes eu parei para olhar assim para o tempo, para olhar para as estrelas, para olhar para frente de uma forma figurada no meu pensamento, e imaginar assim: o que um dia será que eu serei na vida? Será que algum dia eu terei condição de comprar um carro? Será que algum dia terei condição de comprar uma casa? Será que algum dia eu terei uma família estruturada? Será que eu vou viver até os 50 anos? Será que eu vou morrer de morte precoce antes dos 30? Como será o meu futuro? Esse é o momento do campo com as ovelhas, aonde você começa a desejar as coisas e olhar para as incertezas da vida, as impossibilidades. Eu estava comentando com o irmão Cleomar, conheço o Cleomar desde 95, quando eu me casei. Cleomar, eu conheci ele, um rapazotezinho, novinho, trabalhando na roça, sem estudo. E muita gente, eu posso dizer isso, olhava para o Cleomar e jamais imaginaria que ele fosse o empresário que é hoje. Jamais imaginou que ele teria aquilo que ele tem hoje. A gente estava até brincando, quando ele chegar com esse carrão que ele comprou aí agora, que eu não sei nem falar o nome do bicho,
de tão chique que é, e chegar lá naquele lugar, naquelas pessoas que a gente conhece desde essa época, e olhar para aquele menino roceiro, lavrador, sem pai, sem mãe, morando na casa dos outros, e olhar para ele num carro desse, vai dizer: mas como é que ele conseguiu? Sonho, irmão. Ele imaginou. Ninguém acreditava nele ali. Ninguém imaginava que ele podia ser aquilo ali. Mas ele acreditou em si mesmo. Ele acreditou que Deus é fiel para nos tirar da onde não existe nada e colocar no tudo dele. Deus é fiel para pegar gente que não tem possibilidades e abrir janelas dos céus e fazer coisas grandes em nossas vidas. Aleluia! Então Davi nunca esqueceu que para estar onde um dia ele esteve, ele passou lá pelas malhadas do seu pai, no deserto de Israel, dormindo no sereno, passando o dia no sol quente, enfrentando ursos e leões, mas não se desacreditou de si mesmo. É as nossas origens. E nós precisamos lembrar das nossas origens. Eu sei que alguns irmãos aqui estão bem, estão tranquilos, não paga aluguel, o carro está quitado, tem uma reservazinha no banco, alguns aposentados com um bom salário, sabe que ele pode passar muitas adversidades, mas falta das coisas ele jamais vai passar. Irmãos que pode comprar uma roupa mais cara, um sapato mais caro, que pode adentrar em lugares que alguns de nós não vai, fazer viagens que alguns de nós não tem condição de fazer, porque se for fazer, tira da boca, tira das necessidades diárias. Irmãos que Deus elevou. Uma coisa eu quero dizer para vocês aqui hoje: nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça de quem você é, de onde você já esteve. Aleluia! Nunca se esqueça. Eu vou pregar às vezes em algumas cidades, aí chego lá e vejo o cuidado e a preocupação dos irmãos em me colocar num hotel caro, em me dar um quarto granfino, e os irmãos aqui com aquela comida, aquele cuidado e tal. Aí de repente dá uma doida em mim, nesses congressos grandes aí que eu prego, aí dá uma doida assim em mim, e eu chego assim, tem uns irmãos simples, até sentado no chão, aí eu chego e sento no chão de paletó e gravata junto com os irmãos, aí alguém olha para mim assim: ele sentou no chão. E aí alguém diz: o senhor está sentado no chão. Já teve gente que diz: pastor, o senhor está sentado no chão. Falei: querido, eu já dormi no mato, eu já dormi em rede, eu já passei fome, eu conheço o campo das ovelhas, eu sei de onde Deus me tirou, e eu nunca vou esquecer quem um dia eu já fui. Então, querido, nessa noite, nunca se esqueça do campo das ovelhas e de onde Deus te tirou para te colocar aqui essa noite. Porque se você esquecer das tuas origens, você vai apagar a sua própria história. Nunca se esqueça que um dia você teve uma vida incerta. Nunca se esqueça que um dia você olhou para o futuro e você não conseguiu ver perspectivas. Houve pessoas que não acreditou nos teus sonhos. Eu estava trabalhando no posto Floresta. Naquele bar, eu era o que tirava as folgas, o folguista. Então tinha semana que eu trabalhava no bar, tinha semana que eu trabalhava como garçom, tinha semana que eu trabalhava como frentista. E um dia eu estava assim, companheiro meu que
que nós trabalhávamos junto, eu botei o apelido dele de Corró, porque ele era feio de doer. E aí a gente assim, de braço cruzado por cima do balcão, Mateus. E aí parou um carrão na porta assim, na frente assim, do bar, do posto. E eu disse assim, Corró, ele, um dia eu vou parar naquele lugar que aquele carro parou. E eu vou parar no meu carro. E eu vou parar com a minha família. E eu vou entrar aqui e eu vou pedir uma coca para você. Ele deu uma fungada e disse, vai sonhando. A gente ganhava um salário mínimo. Tinha possibilidade nenhuma. Passou-se alguns anos. E um dia eu estou vindo não sei de onde, com a Edna, com os meninos. E eu disse para a Edna assim, ela se lembra, eu vou entrar aqui para cumprir uma profecia. E eu entrei. E eu parei no meu carro, no lugar que o cara parou aquele dia. E a primeira cara que eu vi do outro lado do balcão foi a cara do Corró. E eu disse, rodando a chave. E eu fui lá onde ele estava. Ele olhou para mim, eu bati a mão no balcão e disse, me dá uma coca gelada. Mas isso não me faz ser excelente. E nem tampouco, irmãos, me faz acreditar que eu sou melhor do que alguém. Isso simplesmente me mostra que Deus é fiel para cumprir os desejos do teu coração quando você decide ser fiel a Deus. Davi nunca esqueceu de onde Deus o tirou, de onde um dia ele esteve, e que ele sonhou assim como sonhou José. Ninguém acreditou nos sonhos de José, mas um dia lá estava José, assentado no trono, recebendo os seus irmãos que se dobraram diante dele. Não esqueça de onde Deus te tirou, e Deus continuará te honrando para a glória do seu santo nome. Segundo lugar, que Davi jamais esqueceu na sua vida, foi o dia em que lhe mandaram mensageiros e disseram assim para ele, Davi, Samuel, o juiz de Israel, está na tua casa e manda chamar-te. E agora ele sai de entre as malhadas para um encontro com um profeta enviado por Deus na sua casa. Quando ele chega, lá está seu pai, com certeza está sua mãe, com certeza estão os seus 7 irmãos. E ele entra naquele recinto. E quando ele entra naquele recinto, os olhos do profeta fixam os olhos nele, e a voz do Senhor brada em seu coração e diz, Samuel, esse é quem eu escolhi, unge ele, e no meio dos seus irmãos, o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. Naquele dia, Deus separa Davi, Deus seleciona Davi, Deus chama Davi, Deus comissiona Davi para ser o maior rei de Israel. E debaixo da unção, Davi se torna o maior de todos eles. Davi nunca esqueceu do dia em que ele foi ungido por Samuel no meio dos seus irmãos. Dia em que Deus confirmou os seus sonhos e projetos. O dia em que Deus confirmou que ele não seria mais um em Israel, mas que ele seria um divisor de águas na história daquele povo. Dia que Deus pega o improvável,
pega o menor da casa e honra ele diante de seus irmãos. Dá para você ver o olhar daqueles meninos, olhando para Davi, o pequenininho, o ruivo, sendo ungido no meio da casa pelo grande profeta Samuel. O dia em que Deus te honrou diante de todo mundo. O dia em que Deus mostrou para você que Ele é na sua vida. Tem uma das coisas que eu amo na igreja, é quando Deus pega o menor para dar uma sacudida nos maiores. É o dia em que Deus pega o mais leigo, o mais simples, o que fala mais errado, o que canta mais desafinado, e enche ele da sua unção e da sua glória, e confunde a cabeça de todo mundo com o seu poder e com a sua grandeza. O dia em que Deus quebra o orgulho dos grandes que estão em sua volta. Davi nunca esqueceu do olhar dos seus irmãos atônito, dizendo: o que é isso? Deus muda a ordem, Deus foge da lógica, Deus passa pelo primogênito, pelo segundo, pelo terceiro, vai no último e pega o último e faz ele ser primeiro para a glória do seu santo nome. Para mandar calabachandaraia. O dia em que Davi sentiu a unção descer sobre ele, e ele não foi mais a mesma pessoa a partir daquele dia. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus apossou-se da vida de Davi. Ele deixou de ser só um, agora era ele Deus. Eu disse aos irmãos que eu tive uma experiência, vou contar porque alguns não sabem aqui, uma experiência dolorosa, muito ruim, muito difícil. Eu achei que não passaria por aquela experiência, mas Deus gosta de fazer coisas na frente da igreja para mostrar que a capacidade que Ele tem aqui é dele, o poder é dele, a graça é dele, a unção é dele, e de ninguém é nada, tudo é dele, para a glória dele e para a louvor e exaltação dele. Eu era presbítero em Piracanjuba e dirigia uma congregaçãozinha pequena de 30 crentes. E o meu concunhado aqui de Goiânia falou com um parente dele para mim ir pregar. O parente dele falando que precisava de um pregador lá para uma festividade grande, muito grande a festividade e tal. E precisava de um pregador para encerrar a festa. E ele disse: ele tinha me visto pregar e ele gostou de eu pregar, só que eu não era pastor e nem pregador. E ele disse: o pastor Divino, meu cunhado lá em Piracanjuba, lá prega. E convida ele aí para a festa. E a festa era passando um pregadorzão grande. E eu lá na maiada, no meio das ovelhas simples, pisando no chão, sem teologia, sem hermenêutica, sem homilética, só com a unção, o que basta. Aleluia. Aí ele me liga, essa pessoa me liga: olha, é o pastor Divino que está falando. E eu naquela época estava muito feliz, porque o povo começou a me chamar de pastor e eu estava todo empolgado. E quando o meu telefone a pessoa disse assim: é o pastor Divino, eu engrossei a voz. Eu disse: sim, pois não, sou eu. É o pastor Divino que está falando. Pastor, é porque a gente vai ter uma festividade aqui, um encerramento e tal, lugar assim, 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 assim. E eu queria que o senhor viesse pregar aqui no encerramento, porque a gente está tentando uns pregadores aqui em Goiânia, não está achando. E eu lá em Piracanjuba, nunca tinha pregado aqui em Goiânia. 1996, 97. Aleluia. E eu travei assim, porque eu pensei que era algum irmão da congregação querendo falar comigo, para pregar em festa.
Eu travei, gelei, eu disse: irmão, eu vou conversar com o meu pastor, presidente, se ele me liberar, viu? Você me liga amanhã. Mas eu tinha certeza que ele não me ia liberar, irmão. Eu era sonoplasta da sede, eu era dirigente da congregação, eu era professor de escola dominical, e eu estava ali, eu sabia que ele não ia me liberar. E aí eu fiquei convicto de que não ia dar certo. Quando eu cheguei lá à noite e falei para o pastor Laércio que a pessoa tinha me convidado para a festa, ele olhou para mim e disse: vai, meu filho, deixa Deus te usar. E eu fui obrigado a aceitar o convite. Só que eu pensava que era uma igrejinha pequena igual a minha, que era um trabalho aí de 50, 60 crentes. No dia eu peguei minha família. Na época eu costumo dizer isso porque foi a partir daí que eu parei de usar. Lembra daquelas pastas de couro que a gente carregava? Estava na moda. E eu agora era pastor, comprei uma chique aqui em Goiânia, colocava a Bíblia, um monte de trem nela para ficar pesado, coisa que nem precisava, livro. E chegava na congregaçãozinha aqui, ó, jogando a bicha lá em riba. Chegava na sede, ia até para a convenção. E eu peguei minha pastona e vim. Só que quando eu cheguei na porta da igreja, quase voltei para trás. Grande, cheia. E aí já veio um diácono e disse: o senhor é o pastor divino? Eu falei: sou. Tem uma vaga para o senhor ali no estacionamento e tal. Já foi me direcionando. E eu entrei no meio daquele carrão chique. E aí já disse sem graça, escondendo a pasta aqui para uma banda, jogando a pastinha de lado. Quando chegou lá, colocou eu junto com o pastor, o púlpito cheio de obreiro, colocou eu junto com o pastor, e eu enfiei a bolsa debaixo da cadeira e me escondi as unhas, e o povo me olhando e eu olhando para o povo. E aí eu dei uma bobeira grande demais. Levei a carta de recomendação. Peguei a carta e passei para o pastor. Quando ele pegou a carta que ele liu, que era presbítero, ele sacudiu a cabeça e disse assim, desse jeito: meu Deus. Aí eu gelei e já fiquei olhando para a porta, irmão Cláudio. Falei: vou sair cantando pneu. O povo assustado, eu estou cantando pneu por aquela porta bem ali. Aí ele pega, irmão, e vai apresentar o povo. Na hora que ele vai apresentar o povo, ele diz assim: eu agora quero apresentar o pregadorzinho que as irmãs arrumou. Presbítero, irmão divino. Fica de pé aí, meu filho. E eu fiquei de pé tremendo. E aí quando ele disse isso, o pastor que estava do meu lado, a Edna está aí para confirmar, disse assim: não vou ficar aqui para ver uma pouca vergonha dessa. Um presbítero pegar no encerramento dessa festa. Desceu e foi embora. O outro do outro lado falou do mesmo jeito, desceu e foi embora. E eu comecei a falar: Jesus, deixa eu ir também. Jesus, deixa eu ir também. Senhor, deixa eu ir embora. Eu não preciso desse povo, eu tenho dinheiro, eu ganho bem, eu tenho condição de botar minha gasolina e ir embora para casa. Deixa eu ir também. E uma voz dizia: quieta aí, fica aí, quieta aí. Quando ele terminou de apresentar, ele veio onde eu estava e disse assim: meu filho, eu vou te dar 15 minutos, fala qualquer coisa aí e vai para casa. Só que quando ele disse isso, em vez de ter medo, eu passei a ficar com raiva. O espírito do Divino Neves, aquele que tinha ficado lá no batismo, voltou. E eu pensei comigo: o que esse pastor está pensando? Esse cara pouco está pensando que eu sou o quê? Bandido? Moleque? Eu sou novo, moleque não. Eu não me convidei para vir para cá. Pois eu não vou pregar nada. Quer ver o que eu vou fazer bem aqui? Não vou pregar nada. E ele foi esticando um negócio, esticando um negócio, esticando um negócio. E aí, vamos ouvir o pregador trazer uma palavra aqui. Depois nós encerramos aqui e tal. E o povo, irmão, ele desanimou a igreja. E eu humilhado, descendo em cima daquele altar. Eu disse assim comigo: olha, eu não vou pregar. Eu vou cantar um hino, vou fazer uma oração, vou entregar o microfone para esse pastor, vou mandar ele plantar fava e vou embora. Falei desse jeito no meu coração. E coragem para fazer eu tinha de sobra. Só que Deus queria fazer algo diferente. Mostrar que não há estrela na sua casa. Que Deus não tem filho prediletos. Que a unção de Deus é que faz a diferença na vida daqueles a quem Ele chama.
E se Deus te chamou e Deus te honrou, humilha-te diante de Deus, porque Ele é fiel para fazer além do que você imagina. E eu peguei o microfone, a igreja de pé, eu disse: os irmãos, assenta por favor, não vou ler a Bíblia agora, quero cantar um hino. Cadê os músicos aí? Cadê? Os músicos já tinham espalhado tudo, foram chamando lá, trouxeram eles de volta. Toca aí para me cantar, e toca bonito. Nisso eu estava numa raiva, irmão. Eu acho que aquela raiva era de Deus. E eu disse: a igreja vai me ajudar a cantar. O pastor botou a mão na cabeça, sacudiu assim, e eu fiquei olhando. Falei: agorinha, caboclo, vou te ensinar um negócio. E cantei com a igreja. Um ponto de interrogação é uma pergunta para nós. Será que temos condição de ouvir a tua santa voz? Aí a igreja já começou: glória. Jesus tem muito a dizer e nós devemos escutar. Se a igreja luta para vencer, então, Senhor, pode falar. Aí eu para a igreja: muito tenho a dizer. E a igreja? Desafinado. Irmãos, e eu comecei a cantar esse hino e a glória de Deus começou a se manifestar na igreja. E aqueles meninos tocou numa maestria que nunca mais eu cantei do jeito que alguém tocou daquele jeito. E a glória de Deus se revelou naquela igreja de uma tal forma que eu vi Deus andar de a pé no meio daquele povo aquela noite. E aí eu disse: pronto, a igreja pegou fogo, vou fazer uma oração, entrego o microfone, mando ele plantar fava e vou embora. E eu ia mandar ele plantar fava. Aí uma voz bradou do meu lado direito: Juízes 16, 20. Eu pensei que era ele, olhei, ele estava de cabeça baixa tremendo, eu já estava tremendo. E eu fui para orar de novo, e a voz: Juízes 16, 20. Eu falei: Jesus quer que eu leia um versículo antes de ir embora. Vamos ler um versículo da Bíblia. O povo ficou de pé, e eu fui lá em Juízes, nem sabia o que era. E aí eu li lá: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Porém ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele, irmão. E Deus abriu uma mensagem dentro do meu coração. Isso já estava dando quase 9 horas para encerrar o culto. E aí eu olhei para aquele pastor. Foi a primeira vez que eu fui indelicado. Nunca mais eu fui, graças a Deus. Eu disse: pastor, cheguei bem pertinho dele assim, eu olhei na cara dele. Eu estava muito cheio de Deus naquela hora. E eu disse para ele: pastor, o senhor me deu 15 minutos para pregar, mas Deus me deu uma mensagem que vai muito mais do que 15 minutos. E eu não devolvo esse microfone para o senhor enquanto eu não falar tudo que Deus está mandando aqui hoje. Aí a igreja, pá, pegou fogo. Irmão, eu travei aqui, ó, nunca tinha pregado em festa. Eu travei aqui no púlpito assim, estatalei os olhos e parecia uma metralhadora. De repente escutei uma voz dizer assim: para de vir. E eu parei. E a igreja estava pulando, o banco caindo, o nego desmaiado. Ou não foi, irmã Edna? Jesus batizou mais de 60 pessoas com o Espírito Santo. E o Senhor disse: olha para trás. E eu virei para o púlpito dos obreiros no chão, com a cara no pó. E o pastor com a cabeça enfiada debaixo da cadeira, gritando: Deus, Deus, tem misericórdia de mim. E Deus disse: eu não preciso de fama, não preciso de nome, não preciso de gente grande. Eu quero ungido para eu honrar na minha presença. Eu nunca me esqueci daquele dia, porque ali Deus me honrou diante de gente grande, para mostrar que Ele também usa os pequenos. Era 11 horas da noite, e o povo pulando e gritando, e ele caído do chão, rolando no meio dos obreiros. Eu entreguei o microfone e saí doido correndo, peguei o carro e fui embora para Piracanjuba, nem peguei o dinheiro da gasolina. 1h da manhã, o telefone lá de casa toca. 1h da manhã, eu peguei o telefone e eu: alô, e ele: pastor Divino. Aí agora é pastor?
Sim, pois não, pastor fulano, pastor me perdoa, pastor eu fui imprudente, pastor a igreja ainda está lá ainda, falando em língua estranha no templo, foi o melhor dia da festa, pastor vem pregar no congresso de jovem, eu vou, porque Deus te pega, te honra, aleluia! Davi nunca se esqueceu do dia em que Deus lhe honrou e mostrou ser grande na sua vida. Agora olha para mim. Davi nunca se esqueceu da sacada do palácio, o dia em que ele bateu os olhos em Batseba. A Bíblia diz ali que aquele dia era dia em que ele deveria ir com o exército para a guerra. Ele manda Joabe, manda a sua comissão, e Davi fica fora do lugar. Deus tira ele da malhada, do meio da simplicidade, honra ele diante da sua casa, no meio dos seus irmãos, e dá a ele o trono de Israel, para ele conduzir o povo de Deus com sabedoria. Mas ele está em cima da sacada, olhando por cima dos muros. À tardezinha, ele vê uma linda mulher tomando banho. Se esqueceu da onde Deus o tirou. Se esqueceu de quem ele era no começo. Se esqueceu da unção que Deus derramou sobre ele na casa de seu pai e o separou para ser grande. Deixou a soberba, deixou o orgulho, deixou a presunção, encheu seu coração e achou que a sua posição estava acima da unção de Deus. Davi teve a sacada dele. Qual é a nossa? Qual é a sua? O dia que você se esqueceu de tudo que Deus fez. O dia que você se esqueceu de tudo que Deus te falou. O dia que você se esqueceu de tudo que Deus ordenou que não fizesse. E porque agora és grande, porque agora tens tudo, porque agora é dono de si mesmo, está em cima da sacada e vai cair. Eu penso que a oração do Salmo 88 foi o dia que Davi disse: por que eu subi na sacada? Por que eu não desci de lá? O que é que eu estava fazendo lá? Deus me deu essa palavra de joelho, chorando nesse altar. E Deus disse assim ao meu coração: diga para eles, diga para meu povo descer da sacada e ir para a guerra, porque isso vai te trazer lembranças dolorosas ao teu coração. Turicala manda rabachandaraia. O dia
em que Davi achou-se autossuficiente. E quando a gente começa a pensar que somos autossuficientes, nós entramos em rebelião contra o próprio Deus. Quantos de nós aqui já não tivemos uma sacada da vida? Que a gente parou e disse: aonde eu estava com a cabeça? O que é isso que eu estou arrumando para mim? Por que que a minha consciência não acordou naquela hora? Porque o problema de Davi não foi apenas o adultério, foi matar o marido inocente daquela mulher de forma covarde. O grande rei de Israel, o menino das ovelhas, aquele a quem Deus ungiu, está assassinando covardemente um dos seus melhores amigos. Ele está matando alguém disposto a morrer por ele. Depois de tantas vitórias, de tantas conquistas, Davi deixou de entender que aquilo não era ele, era Deus. E o seu orgulho e soberba alcançou o seu coração de tal maneira que ele achou que a sua posição lhe dava direitos de fazer aquilo que ele bem quisesse fazer. E por que Deus está nos dando essa palavra essa noite? Porque Ele não quer que as nossas experiências sejam tão amargas, tão dolorosas. Porque ainda tem tempo, diga, ainda tem tempo, para mim sair da sacada. Falar, ainda há tempo para me lembrar de onde Deus me tirou e como Ele me honrou. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser perfeitos, mas seu final é morte e destruição. Hoje você se acha no direito de cumprir aquilo que só você acha que está correto. Você se acha no direito de violar os direitos alheios, porque você defende a sua própria filosofia de vida. Quantos homens de Deus, pastores, e eu estou trazendo isso para a igreja, que um dia estava lá numa congregaçãozinha de 10 crentes, que nem eu já peguei uma congregação com 4, peguei uma sem ninguém, vazia, peguei o Samuel, botei para ser porteiro, a Elissama era cantora oficial, a Edna testemunhava e eu pregava para nós mesmos. Eu peguei uma igreja sem nada, vivendo de milagre, porque chegava gente na minha porta que eu nem conhecia. Você é o pastor divino? É, R$50 que Deus mandou te dar. Vivendo de cesta básica, ajudada pelas outras igrejas. Aí Deus foi honrando, Deus foi levantando, Deus foi colocando em lugares melhores, e aí de repente você se vê na frente de um grande rebanho, ganhando um salário satisfatório. E aí se acham no direito de mudar os princípios, de mudar a doutrina, de deixar de zelar da igreja. Se acham no direito de produzir escândalos,
de destruir o que pessoas com sangue construiu sem mudar dia nenhum. Olha a presunção de Davi. Quem é essa mulher pelada ali? É Batseba. De quem ela é esposa? É de Urias, o Eteu, soldado valente do Senhor. Era valente de Davi, está lá. Na escala dos valentes de Davi era Urias. Traz ela para mim. É mulher de Urias. Eu sou o rei. É eu que mando. Até Deus chegar. Deixa eu dizer uma coisa. A gente manda até Deus chegar. Levou aquela mulher para a cama, matou o esposo dela e ficou tranquilo, assentado no trono. Mas de repente chega o profeta, porque Deus chega. E eu sei que Deus chega. E eu sei que chega a hora de Deus prestar conta conosco. E Deus vem no teu particular, vai na tua casa para acertar as pontas que estão soltas. Ele faz assim comigo, irmãos. O calamanda rabaixo e tem que andar abaixaia. Bicho e andalamanto e caiba cheia. Deus fez algo comigo aqui na terça-feira, né, irmã Luciana? Talvez irmã Luciana não entendeu, até a pessoa que Deus usou não entendeu, mas eu sabia direitinho, porque eu estava aqui naquela manhã. Porque você só é dono enquanto Deus não chega. Quando Deus chega, Deus toma a cadeira, Deus toma a chave, Deus toma o direito, Deus toma a unção, Deus toma tudo, te deixa sem nada. E Deus mostra que Senhor é Ele. Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor do altar, Ele é Senhor do ministério. Aleluia, Ele é quem manda. E Deus faz questão de chegar para você não se esquecer da sacada. Sabe por que eu estou aqui, Davi? Não, Senhor Deus, por quê? Por causa da sacada. Que tem a sacada? Foi o dia que o teu coração te enganou e te disse que tu pode tudo e você não pode. Aleluia. Chega o profeta, eu gosto demais dessa ilustração do profeta. O profeta chega e diz: Davi, sim, Natan, pois não. Pô, ele era o profeta do rei. E ele achou que Natan massagearia o seu ego. Davi fez uma coisa escondida em 7 chaves. O próprio Deus disse: o que tu fez foi oculto de todo mundo, mas o que eu vou fazer contigo vai ser diante dos olhos de todo Israel, para tu saber que eu mando. Ai meu Deus, que palavra. Arachandai candaramanalabaceia. Como Deus falou comigo. Davi, pois não. Sabe que tem um homem rico e um homem pobre aqui pertinho do palácio? É, tem. Aqui pertinho ali, ó, depois do muro de Jerusalém. E o que tem? Rapaz, o homem rico tem muitas ovelhas, tem um rebanho grande, tem casa, empregado, tem tudo. O coitado do homem pobre tem só uma ovelhinha. Dessa ovelha ele se alimenta do leite, dessa ovelha ele se aquece da lã. Ela é o sustento da sua casa. E veio um visitante na casa do homem rico, e ele, ao invés de pegar das suas ovelhas, das muitas cabras, das muitas reses que ele tem, ele foi lá e matou a única ovelha do coitado do homem pobre para dar comida para o seu visitante. O senso de justiça, que foi o que Deus
que foi o que preservou Davi, foi seu senso de justiça. Porque quando Deus diz assim, achei Davi, um homem segundo o meu coração, é porque o senso de Davi, de justiça e de reconhecimento era muito grande. Porque todos nós somos pecadores, caímos, falhamos, sim ou não? O que faz a diferença é quando Deus chega e a forma com que nós recebemos Deus. Quando ele disse isso, Davi levantou e disse, digno de morte é o tal homem. Aí o Espírito de Deus tomou o profeta e disse, e esse homem é tu. E Davi, no chão. Olha Deus aqui fazendo ele lembrar. Eu te tirei de entre as malhadas. Eu te ungi rei em Israel. Eu te dei riquezas e palácio, te dei mulheres na quantidade que tu queria, ou que tu quisesse. Eu não te privei de nada, mas tu pegou a mulher de Urias e o assassinou de forma covarde. Ali Davi percebeu que ele ainda continuava sendo o mesmo pó lá do tempo das ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Nós ainda somos aquele mesmo lá do começo. A gente não mudou nada. O que cresceu em nós foi a unção, que nos deu experiência, que nos deu conhecimento, que nos colocou em lugar de honra. Você está no lugar de privilégio, sabia, irmão, essa noite? Nós aqui, obreiros, sabia que esse lugar é um lugar de privilégio. Mas se tirar tudo que Deus colocou em nós, a gente volta a ser aquele mesmo lá do comecinho, aquele sem nada, desprovido, sem conhecimento. Então levante a mão e dê glória a Deus, porque tudo na tua vida é Deus. Você que já passou pela sacada, não se esqueça dela nunca, porque aquele mesmo Espírito volta. Você que está em cima da sacada, desce hoje. Desce depressa, diz o Senhor. Desce depressa, diz o teu Deus que te remiu aqui hoje. Estou sentindo, irmãos, a graça do Senhor sobre as nossas vidas nesse lugar. A misericórdia de Deus está aqui nesse culto essa noite. Agora vem a quarta coisa que Davi também nunca mais esqueceu: o piso frio do palácio. Agora lá vai ele com a cara no chão, chorar, clamar, porque agora ele já não sente mais o Espírito de Deus no seu coração e na sua vida, porque aquela presença da unção desapareceu e ele não consegue sentir mais. Agora ele põe a cara no chão e começa a cantar e a chorar e a clamar e dizer: Senhor, lança para trás de ti as minhas transgressões e apaga os meus pecados. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não tire da minha vida o teu Espírito Santo e volta-me a dar o gozo da tua salvação. Lá está ele com a cara no pó, pedindo a misericórdia de Deus. Não te esqueça que no pó há remissão, que no pó há perdão, que no pó há restauração. Sharai Koria Lamanturia Bacheia. Pode orar aqui essa noite, pode clamar essa noite, porque aquele que se humilha, Deus exalta, aquele que confessa, Deus perdoa.
cheio de andalabacalabacheia. Davi nunca se esqueceu daqueles 7 dias de clamor, 7 dias de choro, 7 dias de lágrimas, dizendo: restaura-me, lava-me com isopo e ficarei puro, Senhor. Senhor, eu estou sentindo que a sepultura se abre, porque o gosto amargo do pecado, a gente sente gosto de morte. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus desceu sobre Davi. Sabe o que eu gosto em Deus? É que as pessoas nos jogam no lixo, as pessoas pisam. Se alguém cair, é muito típico de algumas pessoas excluir do seu convívio do meio da igreja. Mas o meu Deus, na sua obra, não tem lata de lixo. O vaso que se quebra aqui, Ele restaura, Ele usa de novo. Aquele que cai, Ele levanta. Aquele que peca e confessa, Ele perdoa. Aquele que clama, a sua misericórdia é derramada. Levante a mão e sinta a misericórdia de Deus, restaurando a sua vida, a minha, a nossa vida. Seja restaurado essa noite. Nunca se esqueça da malhada. Nunca se esqueça da unção. Nunca se esqueça que para todo ungido existe uma sacada. E nunca esqueça que depois de uma sacada, para cada homem e mulher sincero, existe um piso frio para você ser restaurado. Se dobre e clame, e Deus nos dará vitória. Sabe por que estou ministrando essa palavra? Porque tem um avivamento de Deus preparado para essa igreja, e nós o alcançaremos sarados. Diga glórias ao Senhor, exalte o teu Deus. Shaikalamandarabasheia. Levante a mão e eu te abençoo com essa palavra. Guarde ela em seu coração e não se esqueça dessas 4 coisas. Érica, louve ao Senhor com hino, e será recolhido os dízimos e as ofertas.